Satanás tem acesso aos céus. Satanás tem acesso aos céus. Ele foi lá. Foi ou não foi? Foi. E aí é interessante que não é Satanás que fala com o Senhor. Você vai ver agora. É o Senhor quem provoca o diálogo. Olha como é que o nosso Deus gosta de desafio. Ele provoca o diálogo. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, olha que coisa, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor o que, gente? Duas lições rápidas aí. Primeiro, de onde vens? Aí Satanás fala de rodear a terra e passear por ela. Então significa que ele não é onipresente. Ele tem que rodear a terra para ver as coisas. Ele não pode estar em todo lugar. Só o nosso Deus é onipresente. Pode estar em todo lugar e pode saber todas as coisas. Só nesse versículo a gente percebe o limite de Satanás, como a pequenez dele, como ele não pode estar em todo lugar. Então ele estava rodeando a terra, passeando por ela, e certamente ele não estava passeando de graça, alguma coisa ele estava fazendo. Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse, porventura teme a Jó a Deus debalde? Entre outras palavras, Satanás estava observando Jó. Então fala para o teu irmão, Satanás está te observando. Satanás está te observando. E depois Satanás insinua que a adoração de Jó a Deus, Deus estava comprando a adoração de Jó. Satanás falou, Senhor, tira, deixa eu tocar, tira essas riquezas, esses bens, essas benfeitorias, a tua bênção sobre ele, para ver como ele não vai blasfemar na tua cara. Olha que nojento. E aí, beleza. Ou seja, veja como Jó, ele fala assim, ó, o senhor acha que Jó está te servindo sem interesse nenhum? Aí ele continua, versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado está aumentando. 11, só vocês, bem forte, para mandar o sono embora. 1, 2, 3 e... E sucedeu... Espera aí que o vento tirou aqui a minha folha. Volta para cá. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. 14, só vocês. Eis que deram sobre ele os sabeus, ó, uma tribo de beduínos, sabeus, e os tomaram e aos moços feriram o fio da espada, eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus, só que esse fogo não era de Deus não, hein? Caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, os consumiu, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomando aos moços, feriram o fio da espada, só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em tua casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei para te trazer a nova. Então olha para cá. Satanás faz uma ação ordenada. Você vai percebendo que ele acaba com os animais, acaba com os servos, e no final acaba com os filhos. E os servos que escaparam, eles vão chegando em sequência. Pum, uma má notícia. Daqui a pouco o outro vem, pum, outra facada em Jó. Daqui a pouco o outro, pum. Então o diabo, quando ele ataca a gente, ele procura ordenar de modo que abale o nosso emocional, que arrebente a gente. Você vê que os servos foram chegando quase sucessivamente. Chegou um, pô, daqui a pouco o outro, pô, uma má notícia em cima da outra, para que Jó desmoronasse. Então Satanás usa estratégias para arrebentar a gente mesmo. E
Quando Jó soube de tudo isso, o que aconteceu? Vamos ler o texto aqui? E então Jó, versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e fez o quê? O adorou. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então nós vemos em Jó a verdadeira adoração. Apesar de todas as dificuldades que houveram na vida de Jó, ele adorou. Essa é a verdadeira adoração que nós devemos ter hoje em dia. Eu vou adorar a Deus pelo que Ele é, independente daquilo que veio ou que foi, não importa. Eu quero adorar a Deus. E nesse momento aí, Jó dá um nocaute no diabo, 1-0 para Jó. Continua no capítulo 2, ainda em prosa, ele fala o seguinte: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Mas é nojento. Entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aí o diálogo, você percebe, parece que é uma repetição do capítulo 1, de onde vens, de rodear a terra, tem visto meu servo Jó. Tá, um recurso literário aí usado. Aí o versículo 4, pula para o versículo 4, ele fala assim: então Satanás respondeu ao Senhor, capítulo 2, versículo 4, e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará o quê? Não é assim no mundo? O homem não faz e acontece pela vida dele, ele não pisa na cabeça dos outros, ele não é egoísta. Então, o que Satanás falou dentro de um campo humano é verdade. O homem faz de tudo pela sua vida, ele mata, ele faz de tudo. E depois vem, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Opa, tem limites aí. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Os estudiosos aí, um diz que é lepra, o outro diz que pode ser câncer, mas ninguém tem a definição correta do que seria essa doença que acometeu a Jó, tá? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e o quê? E morre. Olha para cá. Uma das coisas mais importantes na vida do cristão é a sua integridade. Apesar das dificuldades, ele reteve a integridade. Apesar dos flagelos e todo o mal que veio, ele ainda guardou a integridade. Integridade fala de fundamento. Então fala para o irmão que está ao seu lado, fala, o nosso fundamento é Cristo. Sabe por quê? Podem nos roubar a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa saúde, tudo. Mas a nossa fé, o nosso fundamento no Senhor, isso é inegociável. Não negocie a sua fé, não negocie a sua integridade para com Deus. Tá bom? Então, voltando aqui, depois fala o seguinte, versículo 10, vocês podem ler bem forte? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Como fala qualquer doida, falas tu. 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre eles, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofá, Onamatita, e consertaram juntamente, virem condoer-se dele, e consolá-lo. Olha, presta atenção, foram consolar, hein? O propósito inicial. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo,
levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto sobre a cabeça, lançando pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha para cá, por favor, 7 dias e 7 noites era a duração de um luto, de alguém que morreu. Então Jó estava tão deplorável que fizeram 7 dias e 7 noites de luto, como se Jó morresse. O estado dele foi tão terrível que foi 7 dias e 7 noites, que um luto de alguém, quando alguém morre, o luto mínimo são 7 dias e 7 noites. Então o estado de Jó era tão deplorável, tão terrível, que falaram assim: Jó, tu morreu e não sabe. Então, vire para essa pessoa que está ao seu lado e fale: Jó existiu. Jó foi real. Bom, dessa parte em diante, desse capítulo 2, agora em diante, nós vamos entrar numa parte que é poética. Agora sim, capítulo 2 em diante, do capítulo 3 em diante, aí a gente entra o meio do livro, que é uma linguagem poética. E no final do livro, também se torna uma prosa. Volta falando que Jó, quando orou pelos seus amigos, recuperou tudo. Agora, a riqueza desse livro também está nos diálogos, monólogos, diálogos que Jó tem com seus amigos. E esses amigos de Jó, eles vão apresentar a teologia deles, ou seja, o ponto de vista daquela época em relação ao sofrimento humano, porque o tema desse livro gira em torno do sofrimento humano, sofrimento que Jó passou e que cada um de nós aqui passamos, ou a qualquer momento na sua vida você pode passar por esse tipo de sofrimento. Então vamos lá. No final, a conclusão também em prosa. Então o livro de Jó ele apresenta o sofrimento de várias formas. Primeiro sofrimento é o sofrimento consecutivo, que era o sofrimento que os amigos de Jó, eles achavam que Jó estava metido nesse sofrimento, que é o sofrimento que é uma causa de um pecado, de um ato. O que está escrito lá em Gálatas? Tudo que o homem plantar, certamente ceifará, colherá. Então existe o sofrimento que é fruto de um pecado, de uma atitude errada. Ou seja, é a lei da causa e efeito. Você cometeu algo e isso vem como uma consequência. Só que não era o caso de Jó. Bate no ombro do irmão do seu lado. Não era o caso de Jó. Não era o caso de Jó. Então esse primeiro ângulo do sofrimento, eles só tinham essa visão. Tem o punitivo, sofrimento punitivo, quando o coração do homem está tão obstinado, que aí Deus tem que punir ele para ele acordar. Pastor, me dá um exemplo. Israel, quando foi para Babilônia, o cativeiro babilônico, Deus enviou o profeta: se arrependa, obstinação em pecar. Aí Deus teve que punir, castigá-los. O corretivo, Deus usa o sofrimento para corrigir a pessoa. O instrutivo, que aí no caso, Jó se encaixa nesse instrutivo. Deus utiliza o sofrimento como uma escola de aperfeiçoamento. Fala para esse irmão que está ao seu lado, fala: Deus utiliza o sofrimento como uma escola ou laboratório de aperfeiçoamento. Se você não entender isso, meu querido, aí vai fazer como os amigos de Jó, que na realidade eram amigos da onça. E o redentivo, que nós vimos no filme aqui. Jesus sofreu para a nossa redenção. Glória a Deus. Bom, resumir. Bom, e a teologia dos amigos de Jó? Jó apresenta, os amigos de Jó, uma teologia parcial. Qual era a visão da teologia dos amigos de Jó? Eles estavam sempre se justificando, dizendo que Deus é justo, Deus é grande, Deus é amoroso, Deus, ele não perverte o direito, tipo do inocente, tipo assim, em outras palavras, Jó,
tu pecou, cara, se arrepende. Só que eles não falavam direto, ele falava, olha, Deus não perverte o direito do inocente. Tipo assim, Jó, tu não é inocente, você está assim porque você pecou. E isso se repete, se amontou essas palavras. Em 3 sessões de diálogo, vai e volta. Um fala, Jó responde. O segundo fala, Jó responde. O terceiro fala, Jó responde. Por volta de novo. O primeiro fala, ele responde. O segundo também, ele responde. O terceiro também, e ele responde. E vai todo esse diálogo. E as razões incompletas. Aparece um quarto personagem, porque existem personagens ali como Jó, os 3 amigos, e apresenta esse personagem que eu considero ele misterioso, que é um tal de Eliú. Porque no prólogo, na introdução, não se apresenta ele. Se apresenta os 3 amigos de Jó. Mas o Eliú, vocês leram ali, Eliú? Você viu o Eliú por aí? Nem eu. E no final também, não fala de Eliú. Quando Deus fala, Deus repreende os 3 amigos de Jó, e fala, Jó, ora pelos seus amigos. Mas não fala para orar por quem? Pelo Eliú. Então existem algumas objeções de críticos que esse Eliú foi inserido depois. Porém, pelo próprio autor. Porque a linguagem é a mesma. E esse Eliú aí, ele era mais jovem do que os outros. Tinha aquele protocolo da idade de respeitar. Quem era mais antigo falava primeiro. Depois que o mais antigo falou, e eu tenho a oportunidade, eu sou o segundo depois dele, eu também vou falar. Vou dar a minha opinião. E o terceiro, e assim vai. Eliú era mais novo do que todo mundo. E aí, depois todo mundo falou, aí ele chega lá, ele começa até humilde, né, dizendo que ele é o mais novo, tal. Aí depois ele começa a falar, até demonstra uma arrogância. Vou ensinar vocês, hein? E aí ele começa a falar, e ele fala, e esse Eliú, ele fala legal, ele defende Deus, ele defende a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo também, ele ainda fala de maneira incompleta, ele não chega. É como se Eliú fosse uma preparação para Deus entrar, fosse um elo, uma introdução, um elo de ligação, para que Deus pudesse entrar e fazer o quê? Da explicação dele. Então só Deus pode esclarecer. Tem certas perguntas que só Deus pode esclarecer. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala, tem certas coisas na nossa vida que só Deus pode esclarecer. Amém? Então vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus. Eu creio que já passou 1 hora. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E pergunta a esse irmão. Fala, irmão, o que você entendeu até agora desse resumo do livro de Jó? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, atenção. Pode sentar, por favor. Bom, nós acreditamos o seguinte, que dentro de uns 10 ou talvez uns 15 minutos, ele vai concluir este livro. Aí vamos deixar para fazer um intervalo, mesmo porque não tem ainda, não tem 1 hora que ele está falando, não. Não há ainda. Amém? Bom, eu estou imaginando, percebendo o que eu sonhei há muito tempo, que era fazermos essa visão panorâmica, fazendo essa viagem dentro dos livros da Bíblia, não é? E eu tenho certeza que vocês voltarão mais sábios, mais cultos, mais conhecedores, não é? E o conhecimento que transforma, o conhecimento que será a ferramenta para melhor servir a Deus, confrontar as forças do mal, é o que está sendo exposto aqui com muito carinho. De coração, pergunta quem está ao teu lado assim, fala assim, você
já está satisfeito e não temos ainda 1 hora de aula? Quem está satisfeito? Levante a mão. Não, de coração, quem está satisfeito? Tem liberdade quem não estiver satisfeito de ir embora. Olha, deixa eu falar para vocês. Minha convicção é que o Senhor, Ele sempre, se Marta não quer e Maria quer, Ele fica com a Maria. Amém? Amém, gente? Se o suposto santo não quer, ele fica com o pecador e com a pecadora. Ele vai para a casa de Zaqueu. Se a turma do Sinédrio não quer, entende? Eu estou falando assim com sinceridade do meu coração. Só deve ficar quem estiver gostando. Se não tiver, né? Amém? Tem até a liberdade de pedir, nesses próximos minutos, a taxa oferta de volta. Eu estou falando com mais profunda sinceridade. Amém? Tem até liberdade, quer dizer, eu estou aqui, eu vi que não é o que eu esperava. Amém. Que a nossa questão não é lucro. Nossa questão é relacionamento com Deus, não é? Então a pessoa chega, olha, Pedrinho está aqui. Aí o Pedrinho levanta assim, olha assim, aquele... Pedrinho? Aí diz assim, reverendo, olha, isso aí não... A minha Miriam, devolve o 100 a ele, vai com Deus. Para ficar só quem tiver com o coração mesmo. Porque só as coisas de Deus, elas só marcham quando a pessoa, né, ela fica ali e ela quer isso. Né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria vai sair daqui extasiado com o que vocês estão ouvindo, porque um dos objetivos é mais amor à Bíblia, é dizer, olha, agora eu entendo porque às vezes eu vacilo em algumas áreas, vou titubear, porque eu preciso amar mais esse livro, comer mais, beber mais, porque não tem como não ser vencedor. Né? Fala assim, olha a placa dela, fala assim, não tem como não ser um crente vencedor. Mais uma vez, não tem como não ser um crente vencedor. Devemos até dizer, fomos destinados à vitória. Mais que vencedor, porque nós não dependemos das circunstâncias. Porque a nossa relação com Deus está acima da bênção. A nossa relação com Deus tem que estar acima de qualquer bênção. Tirou a bênção, mas fica o abençoador, a gente vence o diabo, vence o capeta, vence tudo. Porque tudo que aparentemente foi tirado de Jó, mas não tiraram dele o quê? O Deus. Amém? Então vai por aí, pastor, tá? Amém. Glória a Deus, estava tão empolgado que pensei que passou 1 hora, olha só. Então vamos lá. Então eu queria falar do aspecto da guerra espiritual no livro de Jó. Você percebe claramente que no primeiro livro mais antigo da Bíblia, já começa ali descortinando uma guerra espiritual, ou seja, seres espirituais, Satanás já observando Jó, observando o justo. Satanás não está muito interessado em observar aqueles que já está na mão dele, já está na mão, está dominado. Ele quer você, ele quer a igreja. Então, por isso que nós estamos numa guerra espiritual e Jó, o livro de Jó deixa bem claro, esses bastidores da guerra espiritual. Nós estamos no meio dessa guerra. Jó seria um troféu para Satanás. Satanás queria Jó de qualquer jeito, mas não conseguiu não. E nem vai conseguir você e eu. Agora eu queria evidenciar o aspecto da soberania de Deus no livro de Jó. Deus não age de acordo com os padrões humanos. Você percebe? Quando Jó, ele começa a ter os diálogos com os seus 3 amigos, e depois entra o tal do Eliú também, e ele quer uma resposta, sabe o que Deus faz? Deus se apresenta com 71 perguntas. Jó queria uma resposta, e Deus apresenta 71 perguntas.
Caramba! Tipo assim, eu quero resposta. E Deus vai dar 71 perguntas. Jó, quando eu fiz desse mundo, tudo isso, onde você estava? Aí Jó, não deu. Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando ele começa a falar da criação de tudo, e ele pergunta, Jó, onde você estava nesse momento? E Jó ficou quieto. E ele começa a demonstrar a sua soberania e o seu domínio sobre todas as coisas. Ó, o Altíssimo não se compromete a responder às nossas perguntas. Deus não é obrigado a responder às nossas perguntas. Responde se Ele quiser. O Eterno é o único capaz de ser louvado no sofrimento. Você percebe claramente que Jó adorou a Deus em meio àquele sofrimento. Só Deus recebe a adoração no meio do sofrimento. O Senhor aprova até o sofrimento se esse resultar em seu louvor. Então, o sofrimento é um instrumento na mão de Deus. Aí, o que eu tinha falado é 71 perguntas, né? Agora, fatos científicos no livro de Jó. Primeiro, Jó capítulo 26, versículo 7, diz assim, o norte se estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o quê? Sobre o nada. Antigamente, os antigos gregos, eles achavam que tinha um homem muito forte, um deus chamado Atlas, que ele segurava o mundo assim, ó. Era a crença corrente. E aí depois, muitos anos, que descobriram que a Terra está ali, ó. Tu vai no espaço, aquele espaço é a Terra paradona lá, a mão do nosso Deus segurando. Mas a Bíblia já fala um tempão. E os homens foram constatar isso agora. Então a Bíblia não é um livro científico, mas aquilo que ela fala de ciência, meu irmão, ninguém derruba não. Onde está o caminho onde mora a luz? Ou seja, a luz ela anda, ela está circulando. E aí